Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de celebração de domingo. E que bom que você está aqui nessa manhã, que bom que você decidiu, nesse dia de hoje, dar a primazia, né? O primeiro lugar para Deus na sua vida, no início da sua semana, né? Que já se iniciou hoje. Primeiro dia da semana, não é segunda, é domingo. E o primeiro dia da sua semana você entrega para Deus. Amém? E nós estamos em uma série agora no mês de julho, né? Nós iniciamos na semana passada, falando sobre o tema descontrole. Pode colocar aí, né, o card da série. Antes disso, eu não me apresentei. Quem está visitando a gente aqui pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Será que você pode dar uma salva de palmas para essas pessoas? Sejam muito bem-vindos à nossa casa, né? E para você que está visitando, talvez não me conheça, eu sou a pastora Priscila, responsável aqui por essa casa. E vou estar compartilhando com vocês a palavra de Deus nessa manhã. Amém, gente? Então, nós estamos em uma série, né? Aqui na nossa casa a gente trabalha com séries para que a gente possa aprofundar sobre determinados temas e assuntos que a gente acredita que Deus está nos direcionando a aprender mais sobre aquilo. E nesse mês agora de julho, o Senhor nos direcionou a estar trazendo essa série, né? Que fala sobre finanças. Fala assim comigo, finanças. Bota a mão no seu bolso e fala assim, finanças. Pastora, por que na igreja, num dia de domingo, eu vim para cá para ouvir sobre finanças? Né? E eu quero te dizer algo. Você falou aqui nessa manhã, você cantou e declarou, no controle estás, não é? Não foi isso que você declarou? E o que muitas pessoas falam e fazem, na verdade? Elas entregam a sua vida para Deus. Elas dizem, Deus, eu quero que a partir de agora o Senhor esteja no controle da minha vida. Mas essa parte da minha vida, pode deixar que eu cuido. E uma dessas áreas, geralmente, é a área financeira. Não, Deus, Ele tem o controle da minha vida. Não, Deus, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o dono da minha vida. Mas a minha vida financeira, pode deixar que eu cuido. Pode deixar, Deus, que eu sei administrar. Eu fiz um curso, eu ouvi o fulano falar, eu aprendi na escola. Então, Deus, pode deixar que a minha vida financeira eu vou cuidar direitinho. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz lá na semana passada na Pituba, e eu quero que você me responda. O que você faz na sua vida hoje com dinheiro? Vai citando aí para mim. Nada? Vocês não fazem nada, gente? Paga conta. Você faz o que mais? Você come com dinheiro? Você não come o dinheiro. Você vai no mercado para comprar comida com o quê? Você vai na pessoa e vai falar, ô fulana, hoje eu não tenho dinheiro não, mas eu vou orar pela sua vida. O supermercado aceita, gente? O dia que você descobriu, você me fala, tá? A escola das crianças, o plano de saúde, o aluguel, a parcela do seu financiamento de casa, de carro, as roupas que você veste, os remédios, os cremes, os lugares que você frequenta, tudo você faz com que a gente pode falar. Então vamos chegar a uma conclusão. Você está dizendo que todas as áreas da sua vida, Deus está no controle, exceto a vida financeira. Só que tudo que você faz nessa terra, você faz com o quê? Então, se tudo que você faz nessa terra, você faz com dinheiro, significa que se você não entregou essa área da sua vida para Deus, significa que Deus ele não tem o controle de nenhuma área da sua vida. Porque você não ora para ver qual escola que você vai colocar o seu filho? Você não pergunta, Deus, é esse valor mesmo? É essa escola? Deus, como que eu devo fazer aqui com as minhas contas de consumo da minha casa? Deus, aqui no mercado, como que é a direção que eu devo seguir? Você não coloca Deus na sua vida nessa área. Então você não está colocando Deus em nenhuma área da sua vida. Entende? E semana passada nós iniciamos falando sobre a quem servimos. Né? Aqui no tema a gente colocou o que te controla. E a gente na semana passada falou muito sobre isso. Sobre a quem nós servimos. Porque deixa eu trazer uma novidade para você se você não sabe. Deus nos criou para sermos servos de algo. Ou de alguém.
Nós não podemos nos enganar achando que nós seremos o dono da nossa vida. Ou nós servimos a Deus, você aprendeu na semana passada, quem estava aqui na semana passada. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a quem, gente? A Mamon. Mamon é um espírito que repousa sobre o dinheiro. E o objetivo dele sabe qual é a frase mais conhecida de Mamon? Se eu tivesse mais dinheiro, eu seria feliz. Se eu tivesse mais dinheiro, os meus problemas iriam acabar. Mas a gente aprendeu na última semana que se você tem um problema que se resolve com um dinheiro, na verdade isso não é um problema. Aquilo que realmente é um problema é quando você não inclui Deus na sua vida. Isso que é o problema. E nós aprendemos um pouco sobre isso. Chegamos à conclusão de que a gente precisa tomar uma decisão e uma escolha. Então, se você não assistiu, está no YouTube, vai estar no YouTube, alguma coisa nesse sentido. Vai lá para você assistir no nosso canal. E nessa semana vamos dar continuidade falando sobre um segundo assunto dentro das finanças. Primeiro nós falamos sobre quem nos controla, né? A quem nós servimos. E agora nós vamos falar sobre esse descontrole. Sobre uma área muito importante na nossa vida financeira, que é mordomia. Fala assim comigo, mordomia. Porque deixa eu te dizer algo. Qual é o conceito de mordomia? A gente aprende bem novinho sobre isso. Mordomia é você cuidar, é você ser responsável por algo que não é. Por algo que não é. E nós vamos aprender nessa manhã e entender que tudo que existe nessa terra e tudo que está nas nossas mãos e nas nossas vidas não é meu. Fala assim, não é meu. Gente, Zoe disparou a falar agora. Lembrei disso agora. Agora ela fala tudo. Tudo que você fala com ela repete. E uma das coisas que a criança aprende fácil é o quê? É mel. E agora a bichinha deu para fazer isso. Ela pega qualquer coisa, bota na mão dela e fala, é mel. Ou então é minha, é mel. Com 1 ano e meio de idade. Porque nós temos essa tendência de querer proteger aquilo que nós consideramos nosso. Mas eu quero que você reflita comigo sobre uma parábola que Jesus propôs lá em Mateus 25, a partir do verso 14, onde nós vamos perceber um princípio do reino, que é o princípio da mordomia. Você pode ler comigo? Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. E por que descontrole, né? Porque geralmente, provavelmente, talvez você passou, está passando, ou passará por um momento de descontrole financeiro. Quem nunca, né? Só se você ainda não é adulto. Mas se você está nessa vida de adulto, você já teve uma experiência, provavelmente, de descontrole nessa área. E quando a gente entende que nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu, de que não é nosso, mas é dele, nós apenas estamos administrando aquilo que nos foi dado, então é gerado em nós uma consciência muito mais pesada, de responsabilidade. Presta atenção aqui comigo. Quem aqui tem um carro? Quem não levantou a mão, irmão, levanta a mão pela fé, porque o seu carro está checando, glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Você tem um carro e você cuida do seu carro da forma como você acha, né? Tem gente que o carro é tudo, né? A pessoa passa o óleo, a cera e tal, alisa o carro, né? Mas talvez você seja como eu e o Jonatas. A gente cuida, mas ele está sujo hoje. Entendeu? Mas vamos lá. Se eu pegasse o carro emprestado de alguém, um carro de alguém,
Eu ia ter mais cuidado no sentido de, quando eu for devolver esse carro, eu preciso entregar com o tanque cheio, precisa estar limpo, não pode estar com um arranhão extra. Por quê? Porque não é mel. Não, vai me emprestar, né? Para eu devolver limpo, né? Mas imagina eu pegando o carro do pastor Jairo emprestado. E por falar nisso, vamos fazer um parênteses, porque, gente, eu acho que eu vou ter que comprar um óculos de grau. Entendeu? Porque o cara tá assim, estiloso, intelectual, rico, né? Então tudo se resolve nessa vida com um óculos de grau. Eu já entendi, não é a roupa, é o óculos, tá? Fecha o parênteses. Pastor Jairo me empresta o carro dele e eu faço o seguinte, eu devolvo com um tanque cheio, limpo, organizado, mas eu decido trocar a cor. Mas estava comigo, né? E aí quando eu chego para entregar o carro para o pastor Jairo, ele, que isso? O carro era branco, agora é vermelho? Porque eu estava com vontade. Mas o carro não era seu para você tomar a decisão se você ia pintar o carro ou não. Então, perceba como que a consciência do princípio da mordomia, ele é importante nas nossas vidas como cristãos. Então, vamos ler lá, né, Mateus 25, a partir do verso 14, diz assim. Jesus, ele conta essa parábola, ele fala, o reino dos céus, fala assim comigo, o reino dos céus. Então, Jesus começa dizendo, ei, deixa eu te dizer, o mundo espiritual, aonde Deus está nesse universo, em que você quer fazer parte desse reino, então não é lá no céu, Ele está querendo dizer o reino de Deus, Ele está querendo dizer a vida vivida debaixo desse poder, dessa autoridade, ela tem uma forma de ser vivida, entende? Então Jesus fala, o reino dos céus, ele será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Fala assim comigo, lhes confiou os seus bens. Tá? Então Jesus, ele está trazendo, quando você lê essa história, você pensa em que esse Senhor é como se fosse Deus nas nossas vidas, e nós fôssemos os servos a quem está sendo confiados os bens do Senhor, ok? E aí ele diz, a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu para a viagem. Gente, a gente já falou muitas vezes aqui sobre isso, sobre Deus dar de acordo com a capacidade de cada um. Qual capacidade que é essa? Capacidade de administrar aqueles bens. Não é a capacidade de falar em outras línguas. Não é a capacidade de quantos versículos eu sei da Bíblia. Pastora, como assim? Eu achei que quanto mais espiritual a gente fosse, mais Deus iria confiar a nós algumas coisas. Não necessariamente. Porque Deus, ele vai nos confiar certas coisas de acordo com a capacidade para administrar aquilo. Então, nós recebemos, é confiado a nós de acordo com a nossa capacidade de gestão. Então, às vezes, a gente olha para o vizinho e fala, por que fulaninho de tal tem mais? Porque ele tem mais capacidade de gestão. Um dia desses aí, durante essa semana na internet, o Roberto Justus foi apedrejado, não sei se vocês viram. Porque a filha dele tirou uma foto com a mãe, com uma bolsa de 14 mil reais. Que absurdo, pastora. Vamos falar igual Judas. Esse dinheiro poderia ser dado aos pobres. Esse é o discurso de quem tem mamon sobre a sua vida. Porque, na verdade, é um discurso de inveja. É um discurso, se esse dinheiro fosse meu, lá em casa, você não daria para os pobres, provavelmente. Talvez daria um pouquinho. Então, vamos lá. Eu nem sei mais por que eu estou falando isso. Por causa da capacidade de gestão. Por quê?
Por que Roberto Justus tem bilhões, sei lá quanto, na conta bancária dele? Porque o cara sabe gerir. E a gente precisa aprender também. E a gente está, às vezes, sofrendo nessa área, porque a gente ainda não aumentou a nossa capacidade de gestão. Mas o Roberto Justus aumentou. O cara sabe sobre isso, sobre como multiplicar aquilo que chega nas mãos dele. E você está apedrejando aquela pessoa que pode te ensinar o caminho, para que você não apenas tenha dinheiro, mas para que você possa ser uma bênção nessa terra. Não apenas receber uma bênção, já é maravilhoso, mas ser uma bênção para os outros. E até agora eu estou na introdução, pastor Jairo. Ai, Labaxi. Mas o nosso foco não é a capacidade de gestão aqui nessa manhã, foi só um parênteses. E aí a gente continua. Tá, então ele entregou a cada um de acordo com a sua capacidade. E aí no verso 16, o que havia recebido 5 talentos... saiu imediatamente, fala assim comigo, imediatamente. E aplicou-os e ganhou mais 5. Presta atenção, como que aquele que recebeu mais, você já percebe que realmente ele tem mais capacidade, porque ele foi ágil. Ele foi veloz para administrar bem aquilo que foi confiado a ele. E aí diz também no verso seguinte, que também o que tinha 2 talentos, pode passar, ganhou mais 2. Mas no verso 18 fala sobre um terceiro servo. O servo que recebeu 1 talento. Ai, tadinho, mas ele recebeu só 1 talento. Mas por que ele recebeu só 1 talento? Capacidade. E isso foi comprovado com a atitude dele. Também, passa para o 18. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor. E aí qual é a resposta que foi dada? Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Fala assim comigo. Ele voltou e acertou as contas com eles. Então vamos lá, gente, deixa eu te dizer. Se essa parábola é uma parábola que fala sobre Deus e eu e você, então significa que Jesus está dizendo que tudo aquilo que nos foi confiado, um dia nós iremos prestar contas a Deus. A gente não vai prestar contas para a internet, para o Instagram, para o amiguinho, para a família. A gente vai prestar contas para Ele. Só que a questão é que a gente vai ver que o servo que recebeu apenas 1 talento, ele escondeu aquele talento por vários motivos que muitas vezes é o que a gente faz com aquilo que chega nas nossas mãos. Medo. Enfim, está preocupado com o que o outro vai pensar ou deixar de pensar da gente. Então, muitas vezes esses sentimentos nos guiam a tomar decisões que vão nos comprometer. Então, vamos guardar isso, porque a gente vai falar sobre isso depois. Ele acertou a conta com eles. E aí, verso 20. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Feche assim comigo, servo bom e fiel. Presta atenção, Deus considera você um servo bom e fiel, não porque você está mantendo aquilo que Ele te deu, mas porque você está acrescendo naquilo que Ele te deu. Quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus e falamos: Deus, olha como eu sou bom, eu estou cuidando direitinho do que o Senhor me deu, mas Deus olha para você e fala, assim como Ele disse para o último servo mau e negligente: eu te dei essa quantia, você acha que eu quero que você mantenha aquilo que chegou nas suas mãos? Eu quero que você multiplique, eu quero que você faça crescer. Então, faça uma reflexão aí na sua vida, se tudo aquilo que Deus tem te dado e tem te entregue, confiado a você, você tem crescido na sua vida? Você tem avançado na sua vida? Ou você está mantendo apenas ou até mesmo retrocedendo? Então ele disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Fala assim comigo: venha e participe
da alegria do seu Senhor. Então, existe uma prestação de contas, mas também existe uma recompensa. Guarda isso. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E aí ele repetiu, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Mas o terceiro, o que aconteceu? Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso eu tive medo. Passa o verso. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Gente, sabe o que é esconder o talento? Esconder o talento é você não desenvolver aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Primeiro, você não identifica. Talento aqui, gente, é uma medida de dinheiro, tá? Mas é porque no português a gente usa muito para dons, né? Mas também pode ser tudo aquilo que Deus coloca e confia às nossas mãos. E talvez você ainda não tenha identificado aquilo que Deus confiou a você. E por isso você está, de certa forma, escondendo esse talento. Mas o que Deus espera de você é que você não apenas mantenha isso, mas que você desenvolva. E aí ele diz, o Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Primeiro que ele estava tendo uma visão errada do seu Senhor. E gente, essa visão errada acontece muitas vezes aqui com os cristãos, porque quantas vezes a gente tem uma imagem errada de Deus? Quantas vezes a gente enxerga Deus de uma forma que Ele não deveria ser enxergado? E por causa disso nós temos atitudes que a gente não deveria ter. E aí ele continua dizendo, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Aí o Senhor disse, tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Fala assim comigo, eu sou o primeiro servo. Fala assim comigo, eu sou um bom administrador. Eu sou um servo bom e fiel. Amém? Então eu quero nessa manhã trazer para vocês 4 princípios que permeiam a mordomia. 4 princípios que são necessários, que guiam a mordomia nas nossas vidas. O primeiro princípio é o princípio da posse. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Quem é que tem a posse da sua vida? Quem tem a posse do seu tempo? Quem tem a posse do seu dinheiro? E eu quero começar reforçando aquilo que eu falei brevemente no início, sobre Deus ser o dono de todas as coisas. Vamos ler lá em Salmos 24, 1 e 2. Do Senhor é a terra e tudo que nela, fala assim comigo, do Senhor é a terra e tudo, mais uma vez, e tudo que nela existe, ok? O mundo, eu não terminei de ler, o mundo e os que nele vivem. Pois, agora pode passar, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e a afirmou sobre as águas. Então, nós percebemos através desse versículo que nós não somos dono de nada. Fala assim comigo, eu não sou dono de nada. Vamos fazer aqui uma reflexão. Como que você veio a esse mundo? Como que você veio a esse mundo, irmão? Peladão, nu com a mão no bolso, né? Peladão. Você veio nessa terra sem nada, nada. Nem nome você tinha, porque foi seu pai que te deu, sua mãe que te deu. Você veio a essa terra desprovido de qualquer bem, desprovido de qualquer coisa.
E quando a gente morrer, como que a gente morre? A gente faz o que quando a gente morre? Você pode até ver um corpo ali no velório vestido de roupa, mas ele vai levar para onde ele está indo? A casa dele, o carro dele, os filhos que a gente fala é meu. Não leva nada. Nada. Então, o que eu quero que você entenda? O que eu não consigo levar comigo depois da morte não é meu. Tudo aquilo que eu não consigo levar comigo, meu irmão, não é meu. Assim como disse o salmista, toda a terra e tudo que nela existe e todos os que nela vivem são do Senhor. Mas pastora, eu trabalho todos os dias. Como que você está dizendo para mim que aquilo que eu tenho, que aquele salário que bate na minha conta e que paga as minhas contas, como que a senhora está dizendo que não é meu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você está indo trabalhar? Com o ar que você respira? Com os braços e as pernas que você tem aí? Com a mente, a razão, o cérebro para poder pensar? Isso tudo, meu irmão, foi Deus que te deu. E você só consegue produzir porque foi Ele que te deu. Então o fruto daquilo que você recebeu também não é seu, é dele. Existe outro verso que fala sobre isso, por exemplo, lá em Salmo 50, do 9 ao 10, diz assim: eu não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos e nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são os meus, como são as cabeças de gado dos milhares de colinas. Deus está dizendo, eu não preciso dessas coisas, porque na verdade são todos meus. Tudo aquilo que a gente produz, os gados que a gente produz, todas as vegetações que a gente produz, é tudo dele. Tudo é dele, nada é nosso. Nós somos apenas servos, mordomos, gestores e administradores. E presta atenção, se Deus é dono de tudo, eu não consigo ser dono de nada. Será que você pode repetir essa frase comigo? Se Deus é dono de tudo, eu não consigo ser dono de nada. Mais uma vez, se Deus é dono de tudo, eu não consigo ser dono de nada. Fala mais uma vez para ver se entra. Se Deus é dono de tudo, eu não consigo ser dono de nada. Então, a partir de hoje, quando você vier com essa mentalidade da Zoe é mel, você lembra para você mesmo que, na verdade, nada do que você tem, do que você produz e do que você produzirá é seu, mas é dele. Eu vou fazer aqui um breve pensamento. O que você tem para administrar hoje? E nós não estamos falando apenas de dinheiro nesse momento. Não estamos falando apenas das finanças. Nós estamos falando de tudo que foi entregue para você. A sua família foi entregue para você cuidar. Os seus filhos foram entregues para você cuidar. E Deus, Ele está te dizendo, eu te entreguei esse filho. O que você está me devolvendo? O seu corpo. Vamos falar do corpo? Porque até mesmo o corpo que você habita, um dia vai morrer, mas foi te dado esse corpo para você cumprir o seu propósito aqui nessa terra. Para você poder justamente multiplicar os talentos que foram entregues nas suas mãos. E se você não cuidar bem desse veículo, se você não cuidar bem desse corpo, muitas vezes você não vai conseguir concluir aquilo que Deus te chamou para fazer aqui nessa terra. Gente, eu acredito que tenha milhares de pessoas no céu, e eu conheço alguns deles.
que tiveram a sua vida abreviada, porque não tinham a consciência da importância de cuidar do corpo. Eram cristãos, muitas vezes até pastores, missionários, que alcançaram muitas vidas para Jesus, e glória a Deus por isso. Mas pessoas que faleceram com 40, 50 anos de idade, e Deus, quando vê essa pessoa chegando lá no céu, olha para ela e deve falar assim: filho, o que você está fazendo aqui? Eu ainda tinha mais 30 anos de vida para você aqui na terra, para você alcançar mais milhões de pessoas. E você encurtou o seu propósito. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 6,19. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Fala assim comigo: o qual receberam de Deus. Então, não apenas o cuidar da sua saúde, mas o que você faz com o seu corpo. Você vai prestar contas a Deus. Não, o corpo é meu. E eu quero usá-lo para a minha vontade. E é aí que vem o adultério. É aí que vem a prostituição, é aí que vem a fornicação. É assim que as pessoas começam a se desviar, porque elas ainda não entenderam que nem o corpo delas é delas. Vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Fala assim: eu vou glorificar a Deus com o meu corpo. E não é sobre ter um padrão de estética. Não tem nada de errado quanto a isso. Amém? Você pode ter os seus alvos, os seus objetivos. O problema é que muitas vezes as pessoas colocam o corpo como o seu ídolo, né? Elas se tornam pessoas que cuidam tanto do seu corpo, que elas só pensam nisso, e elas idolatram isso. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer, um dia esse corpo vai ficar. Mas aquilo que foi confiado a você para multiplicar, Deus vai cobrar. Segundo princípio, porque o louvor já está aqui do meu lado e eu tenho mais 3 princípios para falar com vocês. O segundo princípio que está presente na mordomia é o princípio da responsabilidade. Fala assim comigo: responsabilidade. Apesar de aquilo que você tem não é seu, você é o responsável por isso. Entende? Porque senão você vai pela premissa de quê? Se não é meu, né? Deixa para lá. Eu não preciso nem cuidar. Mas não é esse o princípio que existe dentro da mordomia. No princípio da mordomia, existe a responsabilidade. Então, eu te entrego algo, eu te confio algo, e a partir de agora, você precisa cuidar daquilo que foi entregue a você. Esse é o princípio da responsabilidade. E tem 4 coisas que eu quero te direcionar no que tange a essa área das finanças. Primeira coisa, ser responsável na minha vida financeira é me libertar. Fala assim comigo: me libertar. Sabe se libertar do quê? Das dívidas. Vamos para uma parte mais prática, menos aqui espiritual. Quantas vezes as dívidas elas nos escravizam? A dívida faz com que a gente deixe de viver a vida que Deus tem para nós, porque a gente se torna limitado, a gente se torna preocupado, a gente fica com medo. Às vezes a gente deixa de dizimar e ofertar, porque a gente está endividado. Às vezes a gente deixa de ser guiado por Deus para abençoar a vida de um irmão, porque a gente está endividado. Pastora, é pecado ter dívida? Não é sobre ser pecado, não é pecado. Mas a Bíblia fala, depois você pode ler lá em Provérbios, tem vários versículos que falam que é tolice você dever algo a alguém. É tolice. Então, a partir de hoje, estabeleça uma meta para a sua vida. Eu não vou mais me endividar. Eu vou eliminar as minhas dívidas. Então, fala assim: me libertar. A segunda coisa que você precisa fazer, fala assim comigo: me adequar.
Me adequar a quê, pastora? Aquilo que você recebe por mês. O seu padrão de vida, e muitas pessoas caem nesse erro, elas vivem acima daquilo que elas deveriam. Elas vivem um padrão de vida acima do salário que elas recebem, do valor que elas têm disponível ali na conta bancária delas, porque elas desejam algo a mais. E não tem nada de errado você desejar crescer e avançar. Mas antes de você crescer e avançar, primeiro você precisa se adequar. Fala comigo de novo, adequar. Terceira coisa que você precisa fazer como responsável pelas finanças que Deus te deu, pelo dinheiro que Deus te deu. Então, primeiro é se libertar, segundo é se adequar, o terceiro é poupar. Fala assim comigo, poupar. Por que poupar? Vamos ler aqui Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. Então, é sabedoria da sua parte você aprender a poupar uma parte daquilo que chega na sua conta bancária. Não é errado, tem gente que prega contra isso, porque você está acumulando. Não, você não está acumulando. Você está guardando uma parte. Primeiro para o quê? Não vou falar, para ocasiões emergenciais que possam acontecer, é necessário? Sim. Isso significa que você está se precavendo. Mas também para você poder investir. Para você também poder justamente multiplicar aquilo que está chegando nas suas mãos. Então sabe qual deveria ser o ideal? Chegou o salário no dia 1º do mês. Sei lá que dia que você recebe. Ou não é salário, enfim, de outras formas, né? Lucro. Chegou o dinheiro na sua conta, a primeira coisa que você tem que fazer, dízimo. A gente falou sobre isso aqui semana passada. Por que dízimo, pastora? Porque o dízimo testifica quem é o Senhor da sua vida. Não é sobre lei, não é sobre obrigação, não é sobre julgo, mas é sobre você ter uma atitude, uma ação que diz: Mamon não é o meu Senhor, eu sirvo a Deus. Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono das minhas finanças. Então, primeiro você tira os 10%. E deixa eu te dizer, não caia na besteira de deixar para depois. Ah, meu irmão, porque isso aí não vai dar certo. Ai, pastora, mas se eu fizer a conta, não vai fechar, porque tirando os 10, não dá, a conta não fecha. Meu irmão, apenas vai. É isso que eu faço. Sabe o que eu faço? Chegou, eu nem olho para o lado. Meu irmão fala assim, ó, vai embora. Para eu não me tentar. Vai embora esse negócio aqui, que não é meu não. Tanto por isso que o dízimo você não dá, você devolve. Segunda coisa que você faz, depois do dízimo, você separa um valor para poupar. Pastor, mas eu não estou entendendo. O dízimo já foi difícil. Devolver porque não está fechando a conta. E ainda vou separar um valor para poupar. É isso que você deveria fazer para você um dia chegar diante de Deus e falar: Deus, eu consegui multiplicar aquilo que chegou nas minhas mãos. É o que o versículo está dizendo. Sabe quem é tolo? Quem torra tudo que chega nas mãos. Ai, Jesus, não sou eu nem você, hein, irmão. Pela fé, em nome de Jesus. Às vezes acontece, mas não é aqui não, é lá na China, né? A gente só fica esperando já o próximo mês, porque a conta está rapada. A Bíblia está dizendo que você é tolo. Então, primeiro você paga o seu dízimo, devolve o seu dízimo, depois você separa um valor para poupar, para investir, e depois você vive com o restante com alegria. Porque Deus quer que você também tenha uma vida próspera aqui nessa terra. Então vamos lá, qual é o caminho de uma pessoa responsável? Se libertar, se adequar, poupar e compartilhar. Uma pessoa responsável é uma pessoa que sabe que Deus, tudo aquilo que Deus está te dando, não é para você, mas é para servir o outro. Lá em 1 Pedro 4,10 fala: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros.
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, o que Deus espera de nós? Que a gente não se endivide, que a gente adeque a nossa vida àquilo que é a nossa realidade hoje, que a gente poupe algo para que a gente possa investir e que a gente compartilhe sempre com o próximo. Sirva ao outro. Amém? Terceiro princípio que existe dentro do guarda-chuva da mordomia é o princípio da prestação de contas. Lá no texto que nós lemos fala que o servo voltou e acertou as contas com eles. Acertou as contas com eles. Ou seja, fala assim comigo, Deus, Ele vai acertar as contas comigo. Ou seja, o que Deus espera de você é uma prestação de contas de tudo aquilo que foi confiado. E eu quero trazer só 2 parênteses para você. Irmão, fica a dica, você não vai prestar conta da vida do outro. Tem gente tão preocupado com a vida dos outros que esqueceu da sua. Então, quando você chegar diante do trono de Deus, e Ele vai falar para você, e aí, filho, o que o seu vizinho fez? É isso que Deus vai fazer? Gente, não, meu irmão. Não é nem o que o seu marido fez, porque nem a vida do seu marido, oh, aleluia. Você vai prestar conta, Deus está falando. Eita! As esposas estão até se arrupiando. Ai, pastor, eu achei que eu ia prestar conta. Por isso que eu dou tanto pitaco, pastora. Por isso que eu falo tanto. Por isso que eu mando tanto, pastora. Não, minha irmã. Você vai prestar conta da sua vida. Segunda coisa, você não vai prestar contas do que você fez. Você vai prestar contas do que Deus pediu para você fazer. Do que Deus te direcionou para fazer, mas você talvez achou melhor ir por outro caminho, e talvez até tenha sido um caminho próspero aos seus olhos, mas você não tem ideia como seria se você seguisse o caminho que Deus te pediu para seguir. Então a prestação de contas, ela tem essas 2 veias, né? Eu vou prestar conta daquilo que foi confiado a mim, e eu vou prestar conta daquilo que Deus pediu para eu fazer, e não do que eu fiz. É por isso que a gente precisa ter uma consciência, que está lá em Colossenses 3, 23 a 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Porque no final das contas você vai prestar contas para Ele, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Ei, até mesmo no serviço voluntário aqui nessa igreja, talvez você esteja fazendo de uma forma meieira, porque você acha que você está servindo o seu líder, porque você acha que você está servindo o irmão que está passando por aquela porta, e sim, indiretamente você está servindo, mas na verdade você fez um compromisso com Deus. E quantas vezes você coloca o nome na sua escala, mas porque o dedinho do pé está doendo, você não aparece aqui e deixa o seu líder na mão, meu irmão. Por quê? Porque você não entendeu que Deus confiou esse serviço a você. Você não entendeu que Deus confiou esse propósito e essa missão a você. E se você faz isso dentro da igreja, você faz fora. Se você faz isso com algo que tem um propósito espiritual, você vai fazer no seu trabalho e na sua casa. Vai enrolar, vai dar desculpa, vai deixar para depois, vai fazer de qualquer jeito, porque você ainda não entendeu que tudo que você toca e coloca as suas mãos, você está fazendo para o Senhor, e você vai prestar contas a Ele. E Deus está te dizendo, meu irmão, seja fiel, faça com excelência, e você vai ser recompensado, porque não é o seu chefe que te recompensa, porque não é a sua família que te recompensa, porque não é a sua conta bancária que te recompensa. Quem te recompensa é Deus.
E por isso que o último princípio que a gente está finalizando é o princípio da recompensa. Dentro do guarda-chuva da mordomia, então, quais são os princípios? O princípio da posse, o princípio da responsabilidade, o princípio da prestação de contas e o princípio da recompensa. Por que o princípio da recompensa? Porque nós seremos recompensados por tudo aquilo que nós fizemos, por tudo aquilo que nós multiplicamos. Mas sabe o que me chamou a atenção nessa parábola, meu irmão? Sabe o que me alegra nessa parábola? É a perceber o coração de Deus. Porque Ele fala assim, venha e participe da alegria do seu Senhor. Sabe qual é a recompensa de Deus para as nossas vidas? Nem é ter mais posses, ter mais bens. Isso aí é a consequência da sua boa administração. Porque aquele que tinha 5, recebeu mais? Recebeu não, multiplicou e ficou com mais 5. Então, é verdade que se você for um bom administrador, vai multiplicar aquilo que chega de bens, de tudo nas suas mãos. Mas a verdadeira recompensa é uma alegria e uma paz que excede todo entendimento. Que dinheiro nenhum vai poder pagar. Que casa nenhuma vai pagar. Que carro nenhum vai pagar. Essa é a recompensa que Deus está nos prometendo através dessa parábola. Ele está dizendo, e existem versos que falam sobre isso: se você não é fiel em lidar com as riquezas passageiras desse mundo, o que são essas riquezas? Bens, dinheiro, casas, carros. Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Quais são as verdadeiras riquezas? Repete assim comigo: são vidas. São vidas. Sabe, Deus, Ele quer olhar para você e dizer: servo bom e fiel. Você está sendo fiel no pouco. Você está administrando bem aquilo que está chegando. Então eu vou te dar mais influência. Eu vou te dar mais autoridade para você poder alcançar mais vidas e mais pessoas. Lá em Apocalipse 2:26 fala: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Diz assim comigo: Deus, Ele está me dando a autoridade sobre as nações, porque eu estou sendo fiel àquilo que Ele me deu. Será que você pode ficar de pé nesse momento? Será que você pode levantar, erguer-se e render ao Senhor nessa manhã e dizer: Deus, até então eu não entendia quem era o dono da minha vida, quem era o dono das minhas finanças, mas a partir de hoje, Senhor, eu de fato quero te dizer: o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o dono de tudo. Eu não sou dono de nada, mas eu quero ser responsável, eu quero ser um bom administrador de tudo aquilo que o Senhor tem me confiado, de tudo aquilo que o Senhor tem me entregue, para que o Senhor possa me confiar as verdadeiras riquezas, Senhor, as verdadeiras riquezas, Senhor. Ah, meu irmão, nessa manhã, faça um exercício daquilo que você tem, que Deus te confiou, sejam bens materiais, seja dinheiro, seja pessoas, seja um cargo, seja uma função, aquilo que você foi confiado a fazer e a cuidar, e que nessa manhã você possa dizer: Deus, eu quero cuidar melhor. Eu quero cuidar melhor e eu não quero fazer o que me der na telha. Eu não quero fazer aquilo que eu acho melhor. Deus, me direciona e me guia. A partir de hoje eu não quero tomar as minhas decisões pela minha vontade, pela minha mente, mas eu quero tomar as minhas decisões pautadas em Ti, Senhor. Vamos levantar as nossas vozes e vamos adorar ao Senhor nessa manhã e vamos entregar a nossa vida a Ele. Pai, nós queremos nos entregar por completo. Nós queremos de fato que essa mensagem, essa palavra e essa música, elas possam se tornar realidade nas nossas vidas, Senhor. Pai, que nessa manhã as nossas mentes, o nosso coração possam de fato
entender a importância e a seriedade que existe no fato de sermos apenas mordomos de tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, Pai. Nos perdoa se estamos sendo negligentes, se nós não estamos, Senhor, administrando com fidelidade, capacidade, Pai, tudo aquilo que nos foi dado, Pai. Pai, que essa mensagem não seja uma mensagem de condenação, que não seja uma mensagem para nos paralisar, mas que seja uma mensagem para nos impulsionar a partir de hoje, Senhor, vivemos com excelência tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, Pai. Pai, nos dá estratégia, nos dá direcionamento, Espírito Santo nos conduz, Deus, para que possamos ser bons administradores, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue, para que possamos, Senhor, ser confiado a nós a verdadeira riqueza, para que seja confiada a nós autoridade, influência, para que essa geração e esse mundo possam ser alcançados por vozes fiéis à Tua palavra, fiéis à Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Nessa manhã eu quero declarar sobre a tua vida, que se você fizer um compromisso com Deus, de entender que Ele é dono de tudo, Ele vai abrir caminhos para até situações financeiras que você considera impossível. Eu quero te dizer, meu irmão, que se Ele é o dono do ouro e da prata, e se você tem um coração quebrantado o suficiente para não ser orgulhoso de tentar achar a solução sozinho, Deus, Ele vai te ajudar, colocar pessoas à sua volta, colocar estratégias à sua volta, te dar ideias para você abrir novos negócios. E eu declaro que tudo aquilo que você tocar a partir de hoje prosperará. Tudo aquilo que você fizer prosperará, porque você vai fazer com o entendimento correto de que você não está fazendo para você, de que você não está fazendo para o seu próprio bem, mas de que você está honrando e glorificando a Deus com tudo aquilo que você faz nessa terra. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia! Ainda nessa mesma atmosfera eu quero fazer um convite para você. Sabe, como foi dito, não se engane. Apesar de você ter vivido até hoje sem uma aliança com Deus, você pertence a alguém, e não é a você mesmo. E nessa manhã você está sendo convidado, você tem a oportunidade de render a sua vida a Deus, de entregar a sua vida para Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não invade espaço de ninguém. Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. Deus, Ele é bom. E uma das características dEle é: se ela não quer, eu não vou entrar. Se ela não deseja, eu não vou meter a minha mão, eu não vou dar o meu pitaco. Mas Deus nessa manhã está te convidando. Você só precisa fazer uma coisa: dizer sim. Dizer sim. E deixa eu te dizer: eu preciso arrumar a minha vida primeiro. Não, meu irmão, quem vai arrumar a sua vida é Deus. Ele que vai arrumar a sua vida. Se você está dizendo que você vai arrumar a sua vida, é porque você não precisa dele. Mas, de fato, nós só conseguimos, a nossa vida só tem sentido com Deus. Na Bíblia fala que só Ele tem as palavras de vida eterna, só Ele que tem as palavras para o seu futuro, só Ele que tem as palavras para fazer com que você prospere, para que você não viva mais essa vida amarga, essa vida de depressão, essa vida de tristeza, essa vida sem propósito. Então nessa manhã eu quero fazer esse convite para você, de dizer: Deus, eu quero que o Senhor seja dono da minha vida, eu quero que de fato o Senhor seja o responsável, aquele que controla todas as minhas decisões. Eu vou contar de 1 até 3, e se você for essa pessoa, quando eu disser 3, eu quero que você levante a sua mão, porque nós precisamos festejar e alegrar com você, porque é a decisão mais importante da sua vida. Amém? 1, hoje é dia de salvação aqui na CNX Casa. 2, Deus tem uma nova história e uma nova vida preparada para você. 3, quem é você? Levanta a tua mão. Levanta a tua mão, eu vejo uma mão, eu vejo duas. Quem mais? Quem mais essa manhã? Diga: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida para Ele. Mais alguém nessa manhã? Mais alguém nessa manhã? Mais alguém nessa manhã? Diga: pastora, eu quero render a minha vida. Talvez você estava afastado, talvez você estava distante, e nessa manhã você deseja voltar para mais perto de Deus. Talvez um dia você entregou a sua vida para Jesus, mas você estava distante. Se é você, levante a sua mão também. Diga: eu quero voltar para a casa do Pai. Eu vejo uma mão levantada, mais
a Deus. Aleluia. No final, nós vamos convidar você que levantou a sua mão para ir até o Lounge VIP, não é isso? Para que você possa ser acompanhado por um dos nossos voluntários. A gente quer te direcionar, saber como que a gente pode te ajudar nessa nova estação, agora que você entregou ou voltou para a casa do Pai. Amém?